Olá, voltamos diretamente da Arena Último Instante, agora com Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Gradual Investimentos. Tudo bem, Pedro? Bem, você? Tudo jóia. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é meu. Pedro, recentemente a Bolsa Brasileira atingiu 100% de valorização desde outubro do ano passado. Você não acha que existe uma certa euforia no mercado? Euforia, mas é uma euforia, eu diria, positiva, refletindo coisas extremamente corretas. Em primeiro lugar, tem que pensar o que fez com que as bolsas caíssem, como caíram de outubro até o ano passado, até o final do ano passado. Caiu de 70 e poucos mil, o máximo que atingiu, até 28 mil pontos. É o que fez com que ela caísse. Basicamente, um derretimento das condições econômicas globais. A economia dos Estados Unidos, ela caiu 6% em 2 trimestres consecutivos. Coisa muito próxima aconteceu na Europa, aconteceu também no Japão. A economia chinesa, que vinha crescendo a uma taxa de 12% ao ano, simplesmente passou a crescer a 6%. A demanda global por todos os nossos produtos piorou. As condições financeiras, o financiamento externo piorou demais. Então as bolsas caíram por causa disso. E ninguém conseguia olhar para frente, naquela época, em outubro, no mínimo da bolsa, vendo o Brasil se recuperando tão rapidamente. Ninguém olhava para frente tendo uma ideia do que ia acontecer no mundo. Na média, os economistas e analistas de mercado esperavam uma recuperação das condições globais, uma melhora das condições globais, a volta do crescimento, somente na virada de 2010 para 2011. As pessoas esperavam isso. Então, naquele momento, fazia sentido a Bolsa estar 28 mil, 30 mil, 40 mil, seja lá o que for, um nível muito mais baixo do que teve no primeiro semestre e depois no terceiro trimestre do ano passado. Então, ali fazia sentido. À medida em que as condições econômicas começaram a melhorar, a Bolsa precisou acompanhar isso daí. Hoje, ninguém espera que a economia dos Estados Unidos se recupere no final de 2011. Todo mundo espera que ela se recupere agora, no começo de 2010. Então, eu acho que ela reflete os fundamentos da economia, uma melhora substancial por conta disso, do estado de confiança dos agentes econômicos. Dá para apontar alguns fatores aí que foram essenciais para a Bolsa voltar aos 60 mil pontos? Claro, eu acho que a diferença dos anos 30, essa crise ela contou com uma capacidade de coordenação dos países desenvolvidos muito grande. Nos anos 30, os países estavam vivendo um período de entre guerras, foi o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Havia um clima de disputa muito forte entre os países. E mais, os governos não se dispunham a adotar políticas importantes para combater os efeitos fundamentais da crise. Agora não, os países rapidamente tentaram assumir o controle do sistema bancário, evitar que as condições de liquidez piorassem. Eles trataram a política fiscal de uma forma muito interessante, aumentando o nível de gastos. E tão importante como isso, na reunião do G20, que foi em março desse ano, que foi para mim um marco, junto com o plano do Barack Obama, trataram de acertar esses pontos. Lá ficou decidido que nenhum banco ia quebrar mais no mundo, que os governos garantiam isso. Ficou acertado que nenhum país ia deixar de cumprir um programa de política fiscal expansionista, aumentando os seus gastos. E muito importante, eles fizeram um acordo para não permitir nenhum tipo de medida protecionista. Isso permitiu que o comércio global caísse muito menos do que caiu nos anos 30. Nos anos 30 houve uma forte guerra comercial, isso agravou demais as condições comerciais do mundo. O comércio global chegou a cair 80% na sua fase de terror por causa das políticas protecionistas. E agora não, os países se comportaram efetivamente como grandes aliados. Isso ajudou, foi um marco para permitir que os efeitos mais severos da crise fossem contidos e que a gente conseguisse ver um processo de recuperação. Pedro, com toda essa expectativa de alta, é hora de entrar em ações? Se o investidor estiver olhando um prazo bastante longo, se ele estiver olhando a bolsa de ações como um investimento para longo prazo, se ele estiver olhando a bolsa de ações como uma aposta no seu futuro, evidentemente sempre é hora de entrar na bolsa de valores. Eu acho que a bolsa equivale a comprar um patrimônio de uma empresa. Se essa empresa é boa, ela vai gerar resultados sempre. Então, efetivamente, sempre é hora de entrar na bolsa. Se você estiver olhando o longo prazo. Então, eu acho que é, sim, para o investidor, uma excelente opção sempre. Ótimo, Pedro. Muito obrigada. Obrigado a você. Foi um prazer. Viu? Eu sou Angela Ferreira, direto da Expo Money para o Último Instante, seu canal de notícias financeiras em tempo real.